Boa noite a todos. Estão escutando direitinho aí, né? Então, né? Bom, hoje a gente vai bater papo, né? Eu não sou palestrante, eu sempre falo isso, né? Sou uma pessoa necessitada muito mais do que vocês e tive a honra, né, o prazer de conhecer a doutrina espírita. Ela me completa. Eu estudo sobre o assunto, né? Peço perdão pelas minhas falhas no entendimento, mas tudo aquilo que eu aproveito eu tento repassar para as pessoas, em retribuição a tudo que a doutrina tem feito na minha vida. Então hoje nós vamos falar de um tema que vocês devem ter visto na publicação da propaganda, vamos dizer assim, da casa, falando sobre a pluralidade das existências através da reencarnação. Mas antes de falar sobre isso, e eu estou que nem bobo falando aqui, e estava desligado o microfone, antes de falar sobre isso, vou contar duas historinhas para a gente ilustrar o tema que eu vou falar. O meu avô, que já desencarnou, ele era um ferreiro. Muita gente não sabe o que é ferreiro, principalmente os mais jovens, né? Aqueles filmes romanos que o pessoal vai fazer espada, né? Esquenta o ferro no fogo, vai lá na bigorna, bate o ferro e tal, até virar espada. E meu avô fazia isso. O que ele fazia? Ele ia no ferro velho, catava aquelas molas de carro, não aquela mola espiral, mas aquela tipo longarina, né, que não sei se chama isso, mas enfim, é um pedaço de ferro inútil que estava lá no ferro velho. Aí ele levava lá para a tenda dele, né, que é um quartinho que ele tinha lá no fundo da casa da minha avó, lugar da profissão dele, e ele punha lá no fogo, ia soprando fole, encandecia o metal, ficava vermelho, ia lá na bigorna e dava porrada, marretada naquele material. E ele ia dando forma, né? Ele tinha um propósito. Ele estava na administração daquele percurso, né? daquela atividade. Ele tinha um propósito, ele sabia o que ia sair dali. Então, cada pancada que ele dava, cada gesto que se demonstrava agressivo, ia transformando aquela coisa. E aquele metal inútil se transformava em alguma coisa útil. Uma foice, um penado, uma enxada. E meu avô era o melhor cara dessa área da região, tanto que vinham outras pessoas de cidades distantes para comprar as coisas dele. Então ele pegava uma coisa muito primitiva, quase sem serventia, e transformava numa coisa útil. E na minha família tinha um tio também, que estava na idade de procurar profissão, e ele não sabia o que fazer. Naquela época, anos 70 e poucos, os operários lá em Alta, né, ele falou, vou fazer torneiro mecânico. Vou fazer esse curso. E ele foi fazer. E eu me lembro, eu tinha uns 10, 11 anos, chegava na casa da minha avó, tinha uns pedaços de ferro, era cubo de ferro, de aço, ou umas bolas de aço. Aí eu perguntava para ele, o que é isso aqui? Não, é que isso aqui eu levo lá, onde eu estou fazendo o curso, ponho num torno, o torno vai agindo sobre aquela peça, e eu, com o propósito de fazer aquela peça útil, ia modelando aquela peça. Então uma peça quadrada, bruta, se transformava, às vezes, numa peça circular. Às vezes punha dente naquela peça. Às vezes fazia algum tipo de nervura. E aquela peça ia ter uma importância a um determinado mecanismo. Por exemplo, o motor. Então uma peça que servia só para segurar o papel do vento, ao final daquela manipulação, daquele giro no torno, ela se transformava numa peça útil que poderia até equipar uma turbina de um avião. E agora nós vamos adentrar, feita essa ilustração, nós vamos tentar o tema de hoje. Pluralidade das existências através da reencarnação. O primeiro ponto que a gente tem que ter ideia, e tudo que eu falo aqui é o livro dos Espíritos que está falando, tá? Não sou eu sou apenas um instrumento. Todos, sem exceção, reencarnam ou já reencarnaram. Essa é a primeira lição que a gente tem que ter. Todos passaram por isso. Jesus passou por isso. O espírito mais puro que existe passou por isso também. E dessa primeira informação que a gente tem, né, que todos, sem exceção, reencarnam, a primeira ideia é que Deus dá oportunidade a todos. Então a gente já vai ver uma demonstração de bondade de Deus,
desde os mais adiantados aos mais atrasados. Ninguém fica para trás. E no instante que Ele, Deus, nos oferece essa possibilidade, a possibilidade da reencarnação, Ele nos coloca diante do chamado livre-arbítrio, né? Nós somos espíritos, encarnamos num corpo físico, viemos para cá como bebezinho, até a idade da adolescência, a gente se submete a situações e a pessoas, né? Elas interferem diretamente na nossa vida. Mas depois da adolescência, a gente começa a usar do próprio livre-arbítrio. Ou seja, é uma forma que Deus faz, né? Ele nos coloca na reencarnação e, através do livre-arbítrio, Ele nos coloca diante de nós mesmos. Nós mesmos vamos gerir as nossas vidas. Isso traz um sinal cristalino de respeito às nossas diferenças, né? Porque haverá tolerância e nesta tolerância há esperança. Então a gente vai vendo, nesse pedacinho que eu falei, o tamanho da bondade de Deus, né? E às vezes os próprios pais da gente não têm paciência. Os filhos em relação aos pais não têm paciência por uma coisinha tão tola, né? A reencarnação, portanto, é um processo. E na doutrina espírita a gente precisa entender isso, que tudo é um processo. Por quê? Porque nós defendemos uma coisa, milagres não existem, né? Então, tal como uma roda viva, naquele mesmo processo que eu falei do torno, né, o exemplo que eu dei do meu tio, em que cada um de nós está aprisionado, né? Nós estamos nesse torno da vida, né? E nós giramos constantemente, né? Acordamos todos os dias, fazemos nossas tarefas, no dia seguinte tudo de novo, nós vamos girando, né? E cada vez que giramos e nos submetemos a esse atrito da vida, né? Através de alegrias, de dores e sofrimentos, né? Nós nos submetemos a esse atrito, nós vamos nos libertando das impurezas, né? Então aquela peça que servia só para segurar papel, ela já vai começando um processo de transformação. Então a gente vai se libertando das impurezas, das crostas primitivas, e em seu lugar vai brilhando outras coisas. Vai brilhando o conhecimento, vai brilhando as novas e verdadeiras emoções, emoções mais sutis, que nos fazem seguir de forma, prosseguir mais em paz. Todos, então, reencarnam. Primeira lição. Segundo, todos reencarnam várias. Todos reencarnam muitas vezes. Então, mais uma lição que a gente tem, é preciso ter tolerância, ter paciência consigo mesmo. Esse processo da gente trabalhar a si próprio, né? Através do livre-arbítrio. Afinal, a gente não pode se esquecer de que nascemos todos simples e ignorantes, né? Todos iguais. Porém, que cada um de nós, dentro de si, tem um propósito nesta vida. Vida que hoje, nós, da doutrina espírita, entendemos ser infinita, ser imortal. E quem morre é o corpo físico, o espírito continua, né? É apenas um lapso de tempo que nós passamos no corpo físico. E como eu disse, várias vezes, muitas vezes. E quando eu reforço isso de muitas vezes, é importante a gente entender que a gente não vai se curar só nessa passagem. Não precisa se preocupar, sair correndo. Eu não sou perfeito, eu devia ser perfeito. Você não vai ser perfeito. Se fosse perfeito, você não estaria aqui no mundo de prova e expiação. E tem outros mundos superiores ao nosso que também são de seres imperfeitos. Então é preciso, o primeiro ponto, ter paciência. E qual o maior propósito da reencarnação? É a gente encontrar a perfeição, né? Tal como aquela peça que servia para segurar o papel, que vai se transformando a cada dia no torno, como meu avô pegava aquela peça lá no ferro velho e ia transformando para dar uma utilidade. Então que a peça seja melhor e tenha mais utilidade no universo. Essa é a finalidade da reencarnação. E enquanto não atingirmos o grau da perfeição, será inevitável a reencarnação, queiramos ou não. Então a gente vai tendo ideia que a gente só vai deixar de reencarnar, né? É preciso ter tolerância, paciência, né? Porque a gente só vai parar de reencarnar quando a gente atingir a perfeição. E nós estamos muito longe dela, né? Mas é uma longa peregrinação.
E é por isso que nos submetemos a uma nova existência material, cujo processo é realizado por meio de um novo corpo físico, diferente do corpo físico da encarnação anterior, com particularidades próprias e individuais ao desenvolvimento atual do espírito, né? Então eu, por exemplo, já fui aquela peça que meu tio trabalhava no torno. Na encarnação passada, a peça era de um jeito. Ele trabalhou como se ele tivesse trabalhado naquela peça uma vida inteira, desde o nascimento até o momento da morte, né? Ao final do desencarne, quando voltamos para o mundo espiritual, nós já voltamos diferentes. Quando a gente reencarnar, nós teremos novas necessidades. Portanto, um novo corpo físico. Então, o corpo físico de ontem, trabalhado até o final do dia, ele já estava diferente do começo do dia. Começando hoje, ao final do dia, já estará mais avançado. Amanhã, outro avanço. E nós vamos fazendo o ajuste do torno. Então, um dia para tirar com mais aspereza, outro dia para fazer nervura, outro dia para fazer o dentinho, de acordo com o propósito de cada um de nós. Então, reencarnamos com qualidades e necessidades físicas, mentais, próprias, individuais. Por isso que nós somos semelhantes, não somos iguais. Por isso que fisicamente nós somos tão diferentes, alguns fisicamente deficientes, entre aspas, fisicamente, outros deficientes psicicamente. Por quê? Porque cada um está num estágio. Então, reencarnamos com qualidades ou necessidades físicas e mentais próprias e individuais, porque já não somos mais quem éramos na encarnação anterior. E aí a gente vai compreendendo o porquê da cor da pele, os traços físicos, os traços psíquicos, o sexo, o meio social em que cada um vive, as condições materiais, né, de sobrevivência. Tudo isso será exatamente de acordo com as nossas necessidades. É um processo de necessidade. O que é? É um ajuste divino, né? Deus está fazendo um ajuste lá no torno, né, para trabalhar com a gente. Ele faz o ajuste e fala, agora vai lá. Receber ficar girando ali, né, e tirando as crostas da sua imperfeição. Então é o ajuste que Deus faz do torno, que trabalhar sobre nós, sem esquecer que os nossos comportamentos, nossos hábitos, é que geraram um grau de energia tal que este foi o responsável por esta atração, ou seja, o corpo físico que você tem hoje, a situação psíquica que você tem hoje, tudo veio de um processo de atração. Dentro de nós existem átomos. Tudo é onda, é energia que não para nunca. Ela tem a função de a gente expelir situações e atrair situações. Tudo que está diante de nós é que nós atraímos. Por quê? Por uma questão de necessidade. A reencarnação, portanto, é, antes de tudo, uma necessidade. E nós mesmos estabelecemos o necessário. Então eu gosto da doutrina espírita porque ela não terceiriza a responsabilidade, né? Tudo que acontece na sua vida foi você que provocou. Você está insatisfeito? Instrui-te para melhorar isso, né? Essa é a finalidade. Aliás, é a necessidade que exige muitas encarnações, um número elevado de novas existências corporais, porque a roda da vida, ou seja, a pecinha lá que está no torno, né, nós, não gira apenas uma vez, mas está em constante movimento. Por quê? Nós somos pura energia. Quem estuda física sabe, né? Princípio básico, ela não para nunca de se movimentar. Os que sustentam o contrário, diz o Livro dos Espíritos, estão enganados e tendem a nos manter na ignorância, tendem a nos manter na caverna escura tratada por Platão. A reencarnação, portanto, tem poder, ou seja, a reencarnação tem o poder de transformação. Mas transformação de quem? Transformação do corpo físico?
Então eu vou aprender a cuidar do meu corpo, ir para academia, fazer musculação. A mulherada pega a fita métrica, vê como é que está, né? Quadril, cintura. Será que é isso? Será que é a gente transformar o nosso ego, né? O que pensam a respeito da gente? Não, diz o livro dos Espíritos, olha, a transformação ela tem que ser destinada sempre, né, à alma. A gente nunca pode esquecer, e tudo isso que eu estou dizendo é para você usar no dia a dia, em todas as situações, né? O objetivo da transformação é da alma, ou seja, do cerne de cada indivíduo, a transformação de quem está dentro, de quem tem efetivamente o comando sobre a vida por meio do livre-arbítrio. Então, no processo reencarnatório, a gente vai entendendo, eu não estou aqui para ficar me divertindo. É claro que eu quero me divertir, eu quero sorrir, eu quero passar pela encarnação de uma forma tranquila, em paz, sorridente. É da natureza humana sorrir, mas a gente tem que entender, energia oscila. Então, nunca vai ser uma constante. Todo mundo que fica querendo a felicidade a todo momento é um tolo. Isso nunca vai acontecer. Então, o que a gente tem que transformar é a alma. Sendo assim, para aqueles que não sabem o que fazer para se transformar, eu digo, primeira coisa, básica, falada antes de Cristo por Sócrates, instrui-te, conhece a ti mesmo. Né? Faça uma viagem introspectiva, né? E para a gente fazer essa viagem introspectiva, nós, a doutrina espírita, temos duas obras fundamentais. Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. É o manual da vida. Né? O celular tem manual, meu carro tem manual, uma moto tem manual, uma máquina tem manual. Quem sabe ler o manual usa todos os recursos da máquina. Quem sabe ler e compreender o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo também tem um manual chamado Manual da Vida. Né? A instrução te põe em verdadeiro e eficaz movimento, porque o conhecimento guia, e o conhecimento guia a alma. É muito importante na nossa vida social, na nossa vida no trabalho. Né? Eu, por exemplo, tenho um chefe que é uma autoridade. Ele tem um terno, formou numa área lá, tem poder de mandar soltar e prender as pessoas, mas para mim ele não passa de um ser humano. O que diferencia ele de mim é o terno, é a cultura que ele tem, mas nós somos iguais, cada um com a sua necessidade. Eu sou tão importante quanto ele. Eu sou um subalterno dele, mas eu sou tão importante quanto ele. Porque não adianta nada ele mandar se não tiver quem vá cumprir. Né? É aquela história que eu falo, quem é mais importante, o cirurgião que estudou em Harvard ou o faxineiro do hospital? Aí eu vou colocar uma situação que vocês vão pensar. O cirurgião, meio porcão, não lava as mãos e vai fazer a cirurgia. E o funcionário, o faxineiro, entra na sala de cirurgia e olha, passa álcool em cada coisinha, vê realmente se é álcool, se aquele álcool vai fazer o efeito necessário. Quem é mais importante? Então é muito importante a gente instruir. A instrução te põe em verdadeiro e eficaz movimento, porque o conhecimento guia a alma. Então, nesse processo reencarnatório, processo encarnatório que nós estamos agora, nós estamos vivendo isso. Importante a gente entender que eu estou falando da vida de hoje. Eu não estou falando de ontem nem de amanhã, é de hoje. Em vez de se revoltar, você tem problema? Eu também tenho. Cada um segundo as suas necessidades. Em vez de se revoltar, alegre-se. E aproveite cada instante, cada segundo da sua encarnação. Seja ela qual for. E aproveite o único dia que existe na sua vida. Hoje, agora. O ontem, né? O passado e o futuro, é só para você saber onde você está. O passado te ensina sobre o que fazer e o não fazer. Sobre aquilo que você fez e não deu certo, e coisas que você fez e deu certo. Né? Para você tirar o exemplo das outras pessoas que já agiram lá no passado. O futuro é totalmente incerto. A única coisa que modifica a sua vida é o hoje. Então, abra os olhos e os ouvidos da tua alma. Né? Porque o objeto de transformação é a alma. Outra coisa importante, assimilem isso.
Apenas coisas úteis estão passando à sua frente. E esta utilidade está tanto no bem quanto no mal. Tanto no sorriso quanto na dor e sofrimento. Então não tem um instante da sua vida que não seja útil para você. Mas a partir do momento que você acordar, né, você conseguir ouvir e ver com a alma, não com o corpo físico. E por que eu falo que o bem e o mal são necessários, né, e são úteis? Porque um tende a mostrar sobre o que fazer, e o outro justamente o contrário, sobre o que não fazer. Então, mais uma vez, instrui-se. Escolha o poder, escolha com o poder da iluminação. E aí Jesus, ele usa uma expressão, ele fala, vinde a mim as criancinhas, né? E o que ele quer dizer? Ele quer dizer que só as crianças entendem. Ou seja, só os pobres em espírito, em outras palavras, os humildes, né? Só quem tem vontade de saber, né? Está disposto, boa vontade. Então, aquiete-se, instrui-te, observe. Existe alguém maior no comando, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse ser maior, que nós chamamos de Deus, ele tem uma baita de uma intenção. Ele tem uma sede de te passar toda a informação. Então, orai e vigiai. Porque é no momento da oração e da vigília que você vai conseguir a informação. E como é que você ora e vigia? Naturalmente, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, com o seu pai, com a esposa, com os amigos. Sempre é momento de orar e vigiar. Por quê? Ele só vai dar a informação a quem vai saber fazer o uso dela. Na verdade, ele dá informação para todos. Ele dá para todo mundo. Só que só os de boa vontade vão conseguir capturar a informação, vão estabelecer a conexão. Então a reencarnação exige humildade. A encarnação nos submete à expiação, nos expõe diante dessa experiência que é educativa. Então nós reencarnamos para um processo educativo. Porque é ela, a expiação, quem promove o melhoramento progressivo da humanidade. Tal como o meu avô, né? Dava tanta pancada naquele ferro, punha no fogo quente, depois jogava no óleo diesel frio para dar têmpera, que chama, acho que é têmpera que chama, né? Para poder afiar e não sair o fio do material de corte, né? Tudo isso é uma influência, porque é um processo de melhoramento. E nós, nesse turbilhão da vida, nós somos aquele ferro que meu avô estava batendo, né? Só que Deus está sobre nós, né? Então, aquela ideia que você tem que estar fazendo você sofrer, não, na verdade está te educando, né? Espiar não é sofrer, né? Embora a dor e o sofrimento estejam nela inseridos na expiação. Mas expiar é, antes de tudo, beneficiar-se de experiências que são rudes, são grosseiras, às vezes machucam, porém com propósito educativo, que modam até a perfeição. Quantas coisas não aconteceram na vida da gente, que a gente ficou revoltado e hoje a gente compreende, né? Exemplo meu, teve um pai que era muito enérgico, cara de um coração maravilhoso, mas muito enérgico. E nós, filhos, meu irmão, chegava a odiar meu pai. E hoje os três, depois que a gente se instruiu, a gente viu que o meu pai era um necessário para 3 vagabundos, né? Ele fez 3 homens dignos da maneira, ou seja, né? Era o avô batendo no ferro, colocando no fogo, pondo no óleo diesel. E quantas coisas não acontecem na vida de vocês? Que nos fazem, a pessoa que é mandada embora, né? Faz tanta bobagem por ignorância, acha que está certo, arrogante, falta no trabalho, não é comprometido, é mandado embora, fica revoltado, xinga todo mundo. Depois, quando ele cresce, instrui e fala, olha, se eu fosse meu patrão, eu teria mandado embora também. E na verdade foi para me ensinar a não ser mais assim, né? A criança simples e ignorante põe o dedo na tomada, experimenta o indesejado e aprende sobre o que não fazer. Então a dor e o sofrimento também nos ensina. Quem assimila a informação dos mais experientes não leva o choque, né? Outra coisa que a gente precisa compreender. A gente ouvir os mais experientes, né?
Pode ser que os mais experientes não estejam certos, mas são pessoas vividas, né? Que têm a nos ensinar, às vezes já cometeram os mesmos erros. O espírito só estará livre da vida corpórea quando se despojar de todas as impurezas. Então, enquanto você não atingir a perfeição, você vai reencarnar. Só quando estiver em condições especiais de purificação, sem as crostas que serão comidas, eliminadas nessa peregrinação. Lembram-se, a vida é uma peça que nasce em estado bruto e a crosta vai se desprendendo, a peça vai se lapidando a cada giro. É preciso ter consciência que um giro apenas não lapida a peça. Uma encarnação só não lapida a peça. Serão necessários vários giros, várias encarnações em diferentes posições, diferentes regulagens do torno. Uma hora ele vai comer mais a peça, uma hora ele só vai dar um brilhozinho, né? Por isso que a gente vai ter muitas situações no processo encarnatório. E lembre-se, vocês criam, nós, né? Criamos as necessidades da encarnação. Como somos indivíduos titulares do livre-arbítrio, e como cada um usará este poder de uma forma e numa intensidade, nós concluímos que cada um deixará o mundo corpóreo em tempos particulares. Ou seja, nós somos um grupo que estamos vivenciando agora uma encarnação, e nós não vamos deixar de encarnar mais no mesmo momento, né? Cada um segundo as suas obras, né? Uns chegarão mais rápido. Eu falo que nós viemos numa caravana e nós fomos largados lá na Patagônia, todo mundo, a turma que está vivendo aqui no planeta Terra, tudo jogado na Patagônia. E o mestre falou assim, vocês têm que chegar lá na Alasca, é uma peregrinação. Só que é o seguinte, aquele que se instrui, ele vai fazer o caminho mais rápido com menos sofrimento. Ele vai saber ler as placas, vai escolher os melhores caminhos, né, onde o tempo vai ser melhor. Agora, os ociosos, sem boa vontade, que não vão querer aprender, os rebeldes, né, vão ficar andando em círculo, vão pegar os caminhos mais ásperos, né, deserto, espinhos, pedras, montanhas, né? É mais ou menos isso. Por isso que devemos respeitar o tempo alheio, né? Isso é importante, Deus faz isso. Quando Ele reencarna cada um de nós, né, Ele deposita uma esperança, Ele tem a paciência, né? E nós devemos, nesse espelho de Deus, respeitar o tempo alheio, e que todos também saibam e possam respeitar o nosso tempo, né? Cada um tem um tempo. Hoje vocês estão aqui, um dia de frio, podia estar fazendo churrasquinho em casa, né? Namorando, fazendo qualquer outra coisa, entre aspas, mais divertida, mas vocês estão aqui, né? Então cada um faz o seu tempo, né? Quem quiser crescer mais rápido. Deus faz isso. Não deixa ninguém para trás, suporta pacientemente, tolera, deposita esperança, tem compaixão, porque sabe que o livre-arbítrio, esse poder tão essencial que a gente detém, nos coloca diante de nós mesmos, né? Então é um trabalho que nós mesmos vamos fazendo. O mérito será todo nosso e que nos levará à purificação. Daí a diversidade de pessoas e situações que atingem diretamente cada um de forma particular, né? E nesse processo, a gente começa a compreender por que existem tantas doutrinas religiosas, né? A gente fala, nossa, mas tem por que tanta doutrina religiosa, né? Não bastava ter o católico aqui no Brasil, né? Não bastava ter o budista, não bastava ter o espírita, né? Mas nada disso é por acaso. Quando você vai numa casa de tinta, todo mundo compra a mesma cor? Não, porque cada um vê de uma forma, cada um recebe o tom de uma forma. Então o cara da loja te oferece um leque de cores. E na diversidade das doutrinas religiosas é a mesma coisa. Então neste processo nós vamos começar a compreender a diversidade das doutrinas religiosas e as influências benéficas que cada uma delas exerce sobre nós, os homens, desde que focadas no bem, é óbvio, né? Então, cada um tem uma necessidade. Um tem necessidade de ser evangélico, o outro tem necessidade de ser budista, o outro tem necessidade de ser espírita, né? Cada um tem um tipo de necessidade. A religião não é uma imposição, mas é um convite, é uma oportunidade de escutar quem já se aperfeiçoou um pouco mais, mesmo que ainda cheio de muitos equívocos. Toda doutrina contém equívocos.
A doutrina espírita não é perfeita. Quem está falando isso não sou eu. O próprio, não sei se é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito, ele fala assim, olha, no momento eu só posso falar isso. Eu não vou falar tudo. Por quê? Porque nós não temos capacidade de assimilar. Então ela não é a perfeita, ela é uma parte da perfeição. Ela nos conduz à perfeição. Então, aquele que avança rapidamente se poupa das provas. A instrução possibilita isso. Eu sempre bato nessa tecla, a instrução. E a religião colabora, pois nos retira da caverna escura de Platão. Na medida em que evoluímos, vamos abraçando novas causas, novos ensinamentos. E nessa peregrinação obrigatória e inevitável, os mansos e pacíficos. A importância dos mansos e pacíficos. Aqueles que aceitam e se colocam como inferiores a Deus, compreendem a grandeza de Deus, se submetem a esse processo divino sem revoltas, e por isso caminham errando menos, e portanto chegando ao destino com mais agilidade e segurança. Então coisas ruins acontecem na vida de vocês por uma necessidade. Não é porque o espírito é masoquista, é que o espírito precisa entender o porquê que está acontecendo aquilo para você corrigir a rota. A criança põe o dedo na tomada. Dá choque, ele corrige a rota, ele não põe mais na tomada. Né? Então, se você entender a forma como a vida te instrui pelo livro do Espírito, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, você começa a traçar o caminho correto. E você começa a evitar os erros. E você começa a avançar com mais rapidez e lucidez. Sempre escutando o quê? A alma. O espírito, o corpo físico é passageiro. Hoje eu estou com essa vestimenta. A vestimenta que eu virei da próxima vez, eu não sei. Será que vai ser melhor, pior? Os políticos. Será que eles vieram com uma vestimenta boa? Não cabe a gente julgar. Mas a gente já tem uma ideia do que vai acontecer. E por isso que a gente compreende por que neste mundo tem tanta diversidade. Tem um país como uma Noruega, tem um país que nem a Etiópia. Tem um indivíduo vivendo como um indígena, comendo carne crua, e outras pessoas já numa outra situação. A gente vai começando a entender. Mas para onde vamos depois de todas essas experiências materiais corporais? Para onde vamos depois da última encarnação? E o Livro dos Espíritos fala assim, olha, depois da última encarnação você vai para o mundo dos seres bem-aventurados, dos espíritos puros. E para quem estudou um pouquinho a doutrina espírita, a gente sabe que existem vários mundos, né? O planeta Terra é um tipo, né, de prova e expiação, que existem vários. E que o mundo dos bem-aventurados já está lá no final da etapa. Então a gente já compreende que o processo encarnatório não vai acontecer só aqui. Quando nós estamos entrando agora no mundo de regeneração, também vai existir processo reencarnatório, em outras oportunidades também vai acontecer o mesmo. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois um bom pai deixa sempre a porta aberta aos filhos arrependidos. É uma questão de justiça de Deus. Em suma, a escola deixará sempre os portões abertos para receber e educar os retardatários, os resistentes, os rebeldes e os desconectados. Deus, pela reencarnação, nos dá a possibilidade, importante a gente entender isso. Deus, pela reencarnação, nos dá a possibilidade de realizarmos em novas existências aquilo que não podemos fazer ou acabar de fazer na prova anterior. Né? Então, além de uma necessidade, a reencarnação é uma nova oportunidade. A reencarnação é a forma de perdão de Deus. Né? Nós estamos aqui reencarnados, né? Então é uma forma de perdão, é uma forma de esperança. Ele está depositando esperança em cada um de nós. E o que fazemos com ela? O pequeno aluno que vai à escola, muitas vezes vai por obrigação, impelido por um sentimento de sofrimento injusto, e por isso se revolta, né? Pensa bem, você pegar, que nem meu netinho, tem 6 anos, vai para a escola, acorda às 7 horas da manhã. Aí põe aquela mochilona nas costas, que é maior que ele, sai naquele baita frio, chovendo, né? Para ficar numa escola, pessoa que ele não conhece,
esperar dar um horário, ter que aprender as coisas. A cabecinha dele, como nós, né, no mundo de prova e expiação, a gente pensa que é punição. Quando, na verdade, os pais colocam ele na escola porque sabe que é a escola que vai levar ele para um mundo melhor, né? Dentro desse mundo que nós vivemos. Então, não é... Aquilo que é sofrimento não é sofrimento. É a maneira como você vê as coisas. Então, interpreta na sua ignorância e inocência como um castigo, quando, na verdade, está num divino processo de aperfeiçoamento necessário que se traduz em oportunidade. É por isso que no mundo errante dos espíritos ainda imperfeitos, dos quais nós vamos fazer parte depois que desencarnar, há uma fila de indivíduos aguardando a reencarnação. A reencarnação é que nem entrar na faculdade. Quem está na faculdade, não aguento mais estudar, não tem final de semana, quero ir para o bar beber, quero fazer festa, tem que ficar estudando. E fora da faculdade tem um monte de gente se matando, estudar, fazendo cursinho para entrar na faculdade. É mais ou menos essa visão. A reencarnação traz em si a ideia de justiça de Deus, porque o melhoramento que cada um de nós experimenta decorre de um processo que democraticamente todos deverão passar. Dá oportunidade para todo mundo, e cujo resultado está intimamente ligado ao mérito. Lembra que é um trabalho sobre nós mesmos, né? O livre-arbítrio nos coloca nisso, né? Cada um trabalha a si próprio, ninguém vai me moldar. Às vezes a dor e o sofrimento, a influência das pessoas pode colaborar, mas só quem vai me moldar sou eu mesmo. A partir do momento em que eu me instruo. Então, cujo resultado está intimamente ligado ao mérito de cada um, de um comportamento individual, é uma responsabilidade nossa. A reencarnação não deixa ninguém para trás. E terminando já. Então, a reencarnação é uma necessidade, ela é uma oportunidade, é um elemento de esperança. Na reencarnação existe perdão de Deus, né? Uma demonstração de bondade, pois nos garante a chance de resgate de nós mesmos. É o maior exemplo de bondade de Deus. Por meio das múltiplas encarnações, viajamos dentro de nós mesmos durante um pequeno tempo, né? O tempo dessa vida, só o necessário. Por isso que alguns desencarnam tão precocemente, uns no meio, e uns chegam até o final. Cada um segundo a sua necessidade, né? Quem tem noção de que a vida não termina, que é só o corpo físico, todos nós vamos nos reencontrar, se houver vínculo afetivo. Tem que existir uma palavrinha chamada amor. Vocês só vão reencontrar aqueles que vocês amam. Portanto, uma pessoa que casa com a outra por interesse financeiro, dificilmente se reencontrará lá no universo espiritual, né? Porque não tem afinidade, tem interesses outros. Por isso que é importante a gente, seja qual for o nosso pai, a nossa mãe. Nosso pai e a nossa mãe normalmente é o necessário, né? O necessário, às vezes, para que a gente possa auxiliá-los, e muitas vezes eles nos auxiliam. Então, por meio das múltiplas encarnações, viajamos dentro de nós mesmos durante um pequeno tempo, só o necessário, para, através da lei da atração, trazer até nós pessoas e situações materiais próprias que nos farão identificar exatamente quais são as nossas imperfeições, né? Quando você olhar nas pessoas que estão ao seu redor e o que elas manifestam, elas são exatamente um espelho seu. Quando você acha um cara extremamente arrogante, pode ter certeza, muitas vezes a arrogância está em você. Que as outras pessoas não estão vendo ele como arrogante. Só você que é arrogante vai entender que ele é arrogante. Então esse é chamado efeito espelho, pelo qual você vê a si mesmo, mas sobre outra ótica. E essa ótica normalmente não é aceita. A pessoa fala assim, nossa senhora, como você é vaidoso. Eu não sou vaidoso. A gente nunca vê, né, o animal que tem dentro de nós, né? Sempre é muito mais fácil a gente ver o que está dentro do outro, né? E esse é um processo de reflexão. Então, é o chamado efeito espelho, pelo qual você vê a si mesmo sob outra ótica que normalmente não aceita. E que tem o fim de fazer com que nos ajustemos no dia seguinte. Lembra lá o exemplo da foice, exemplo do torno, né? No dia seguinte você vai ser diferente. Por isso é preciso reconhecer e aceitar a nossa inferioridade perante Deus. É preciso ter humildade. Com o passar da vida chegamos a uma conclusão. Quantas coisas fizemos ou não em nossas vidas
E hoje, mais velhos, mais calejados, não desejaríamos fazer diferente desde o início, frente ao conhecimento que hoje atingimos, mesmo que seja por meio dos erros, né? Com as possibilidades, com as oportunidades, com as provas e expiações. Então agradeça tudo que acontece na sua vida, de bom e não tão bom assim. E é importante lembrar o que Chico Xavier falava, né? Momentos bons passam, ruins também. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que a vida é uma fonte de energia e ela oscila, nós teremos momentos bons e não, é entender que cada um deles passa. Então, Deus nos garante essa oportunidade e só os humildes, os que tenham boa vontade, aproveitarão cada instante, porque o sentimento de humildade estabelece a conexão. Nós estamos aqui para entrar em conexão com Deus. A humildade abre as portas e nos deixa ver o verdadeiro caminho. Sem caridade não há salvação. Caridade a nós mesmos e caridade ao próximo. Muito obrigado. Espero ter contribuído um conhecimento, um pouquinho de conhecimento sobre o Evangelho. E para que a gente, em vez de reclamar sobre tudo que acontece na nossa vida, que a gente tenha essa visão espiritual, né? Que a gente encare os nossos problemas de uma forma diferente, tentando não bater de frente com eles, mas solucioná-los ou às vezes desviar desses problemas. E só a instrução é que vai permitir isso. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.